O LIVRE abriu o Congresso à esquerda com os líderes dos outros movimentos, incluindo o PS, com António Costa, a discursarem e a afirmarem um caminho que pode apontar para um entendimento. Rui Tavares quer que a esquerda seja nova e que não seja apenas do contra. Portanto, sim, precisamos de convergência, precisamos, acima de tudo, de um apelo à ação. A esquerda não pode renunciar à ideia de que deve governar. Para que haja um governo de esquerda em Portugal, eu creio que ele não é possível sem a participação do Partido Socialista. Nós só seremos mobilizáveis por aquilo que queremos conquistar em conjunto. E o que querem em conjunto é governar o país. O primeiro congresso do Partido Livre foi uma festa de noivado. Gosto do símbolo. Deve ser por durante muitos anos ter tido como um dos meus hinos um hino que canta às papoilas saltitantes. Gosto de ver aqui esta papoila. As palmas dos militantes não foram apenas para piropos. Eu acho que aquilo que os portugueses nos pedem, com toda a clareza, é que sejamos capazes de fazer algo em comum, porque isso é necessário para construir, afirmar uma alternativa que não seja uma mera alternância. É que é necessário assumir responsabilidades. Estamos plenamente conscientes dos riscos, dos enormes constrangimentos que o país enfrenta. Não se pode prometer hoje a nenhum português um caminho radioso com um governo de esquerda. É preciso muita audácia e vamos precisar de muita audácia, de muita coragem para juntar vontades e para fazer futuro, como diz o título do nosso Congresso. Está feita a convergência estratégica. Falta afinar a convergência programática. O problema não está na pluralidade da esquerda, o problema está em saber o que fazer desta pluralidade. Eu tenho uma enorme expectativa sobre aquilo que António Costa e o novo Partido Socialista vai propor à sociedade portuguesa. Nós, nos últimos anos, vivemos sob o signo do contra. Nós sabemos bem contra o que é que estamos. Nós sabemos bem o que é que nos une no contra. Nós temos, muito rapidamente, de passar o próximo ano sob o signo do como. Uma coligação pré- ou pós-eleitoral. Um entendimento parlamentar que viabiliza a governação. Tudo parece estar em aberto num caminho aparentemente sem retorno. O de um entendimento sem paralelo na história portuguesa entre a esquerda. Pelo menos entre uma parte dela. É meu convidado neste Jornal 2, Rui Tavares, o líder do Partido Livre. Rui, boa noite, bem-vindo. Queria começar esta nossa conversa pelo que está a acontecer no Brasil, onde a esquerda é um sinal de esperança e onde Dilma Rousseff não consegue livrar-se de uma segunda volta. Como é que olha para esta esquerda, o ânimo e o desânimo daqueles que foram atrás do PT nas outras eleições e agora nestas? Bem, claramente no Brasil, um país com muitíssimas desigualdades e que trazia problemas de legado da ditadura militar e outros muito complicados, desde a inflação, que foi resolvido com o presidente do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, mas depois os problemas da pobreza extrema, que foram resolvidos com Lula, ou resolvidos em grande medida com Lula, do Partido dos Trabalhadores, depois a aposta na educação, as inúmeras universidades federais que o governo do Brasil abriu nos últimos anos. Eu, de profissão, sou historiador, fui muitas vezes a universidades brasileiras, como muitos académicos portugueses vão, e é notória a diferença entre os anos em que eu lá fui, de 2000 a 2010, de estudantes pobres, rurais, dos subúrbios que passaram a ir à universidade e que já não vão fazer parte daquela sociedade servil que era o Brasil de antes, já não vão ser criados, já não vão servir, já não vão ser porteiros. É uma abertura enorme de esperança. E essa esperança no Brasil só é dada pela esquerda, por matizes diferentes, seja uma esquerda mais, digamos, radical no Partido dos Trabalhadores, seja uma esquerda mais centrista, com laivos neoliberais, é certo, no PSDB, mas nota-se que nenhum candidato de direita, dos outros partidos, do DEM, que era o antigo partido da Frente Liberal, ou os partidos que... Mas nota-se também uma nenhum linha... deles, dizia eu, consegue sequer ter um presidente que se possa aproximar de ganhar no Brasil. Ou é um de centro-esquerda como Aécio, ou uma presidente mais à esquerda como Dilma Rousseff. Rui, não podendo fazer um paralelo com o que acontece na Europa, esta esquerda do PT disse não ao FMI, disse não a uma política de dependência, nomeadamente dos Estados Unidos, e teve a coragem de procurar um outro caminho. Será que na Europa a esquerda terá alguma vez essa capacidade para dizer não a coisas impensáveis nesta altura? Não, há um paralelo a fazer. O percurso do Partido dos Trabalhadores, desde que começou no final dos anos 70 e nos anos 80 principalmente, até finalmente chegar ao poder já só no século XXI, foi um percurso de agregar várias minorias num país enorme que pode ser comparável ao continente europeu,
Começando pelos trabalhadores industriais em São Paulo, pelos intelectuais em cidades como Rio ou Brasília, pelas zonas rurais que tinham uma tradição trabalhista como o Rio Grande do Sul. Curiosamente, os pobres das zonas de miséria mais extrema, como o Norte e o Nordeste, que agora votaram dando maiorias absolutas em 11 estados a Dilma Rousseff, foram os últimos a juntar-se a esta aliança. Em países de uma dimensão continental, como os Estados Unidos ou o Brasil, é assim que é preciso fazer para construir maiorias de mudança, ou seja, agregar pedaço a pedaço setores que precisam dessa mudança. E por cá, como? Foi a pergunta que fizemos durante esse fim de semana. Nós na Europa não sabemos fazer isto, ainda antes de chegarmos a Portugal. Na Europa não sabemos juntar a aliança que precisamos no sul da Europa com alianças que precisamos também com países no leste da Europa que têm problemas semelhantes de falta de coesão e de pobreza, mas também com trabalhadores industriais em zonas como as zonas industriais do sul da Bélgica ou do norte da Itália ou da zona do Reno na Alemanha. Ainda não sabemos juntar toda essa gente para fazer uma maioria contra a austeridade. E aquilo que nós devemos aos nossos concidadãos europeus nas eleições do próximo ano, aqui em Portugal, nas quais precisamos de mudar de governo por nós, em Portugal, porque precisamos absolutamente de uma nova governação em Portugal, mas também porque precisamos de fazer cair um governo amigo da austeridade na Europa, que é agora o nosso português, aliado de Berlim, como é agora o nosso governo português, e passar a ter um governo que governe contra a lógica da austeridade e que queira fazer uma aliança não centrada em Berlim, mas uma aliança plural com Atenas, com Madrid, com Roma, com Paris, com todos os outros países que se quiserem juntar a uma frente progressista. Nós, em Portugal, temos o nosso pequeno tijolo a juntar a um edifício de uma Europa diferente, uma Europa de democracia e de desenvolvimento. Mas, Rui, temos que começar por construir esse tijolo. Este fim de semana, nos vários discursos no Congresso do Livro, ficaram algumas linhas, algumas pontas, mas, diria eu, demasiado soltas para se perceber que é possível um entendimento à esquerda já para estas eleições. Para governar é preciso maiorias e para mudar é preciso governar ainda para mais numa situação em que estamos na Europa, em que para ter um assento no Conselho Europeu é preciso ter um assento no Governo. Portanto, não é só ao nível parlamentar que a mudança se faz, por muito que gostássemos que ela se fizesse só ao nível parlamentar na nossa Assembleia da República. É mesmo preciso mudar ao nível da governação e é preciso que 1/3 do país, à esquerda do PS, que nunca teve representação governativa, o passe a ter. Para isso é preciso quebrar tabus. E isso o LIVRE, à sua dimensão, fê-lo, dizendo que neste momento temos que falar de governação. Que temos que falar de governação juntos e, portanto, as portas que foram abertas no Congresso para que todos interviessem foi para todos os partidos congéneres de esquerda, todos foram convidados e eu estou crente que vamos passar a uma nova normalidade de diálogo à esquerda e que num próximo Congresso vão mesmo todos falar. Desta vez falaram 3. Então, o Partido Socialista, a Fórum Manifesto, a Renovação Comunista. É verdade, reconhecendo que havia daqui ideias novas, que havia deste lado não só uma ideia do contra, mas como dizia no discurso ontem, uma ideia do como também. Nós temos 3 nãos principais, por assim dizer. Não a mexidas à Constituição neste contexto, não a continuar estas políticas de cortes e não a mais privatizações. Mas depois temos muitos sims também, muitas coisas que queremos conquistar em conjunto. Um quadro jurídico que acabe com a precariedade e proteja todos os trabalhadores, jovens, qualificados, menos qualificados, em trabalho digno e com direitos. Uma carta dos direitos do cidadão sénior que proteja os nossos mais vulneráveis, digamos, mais idosos, mas também um plano português contra a pobreza infantil, não que a combata, que a erradique, que proteja os nossos vulneráveis do outro lado da escala etária, aqueles que não têm culpa da situação a que o país chegou. Um plano de regresso e de recuperação que conte com as nossas forças da diáspora, com os nossos jovens que emigraram, que possam, aqueles que quiserem voltar, constituir, no fundo, novos polos de inovação na economia. E poderíamos ir por aqui adiante. Há tanta coisa para fazer neste país e há tanta coisa que só é conquistada se tivermos a ousadia de dizer, ousadia para Portugal, mas no fundo normalidade para muitos outros países, que após eleições contaremos os nossos votos, contaremos os nossos mandatos e faremos um programa de governo entre o centro-esquerda, representado principalmente pelo PS, e a esquerda, à esquerda do PS, num polo que eu espero que transcenda ao livre, que transcenda até também a Fórum Manifesto, a Renovação Comunista. Possa ser agregador, como disse ontem no final do Congresso. Rui, obrigado por ter vindo a este Jornal 2, um dia depois do primeiro Congresso do Livro, que teve discurso das esquerdas, incluindo o PS.